BNCC, Matemática Financeira e Orçamento. Como trabalhar isso tudo no ensino médio. Olá pessoal, meu nome é Marília Rios, esse é o canal do EduCanvas. Hoje a gente vai falar de uma experiência incrível que a gente fez no ensino médio, algo que você pode aplicar, a gente vai te contar tudinho aqui certinho, passo a passo, como que você faz para aplicar. Depois você vai voltar aqui e colocar nos comentários como é que foi a sua experiência. Não deixe de ficar até o final, que a gente vai dar todas as dicas de como ter uma aula bem dinâmica e bem legal sobre orçamentos, envolvendo o conceito de porcentagem, trabalhando a empatia, cidadania, um monte de coisa em uma aula só. Então, pessoal, estou trabalhando a disciplina de matemática financeira nesse novo ensino médio. Então, está sendo bem interessante entender e cada aula desenhar ali uma ementa que faça sentido para os meus alunos, que estão no primeiro ano do ensino médio, numa cidade do interior do Rio de Janeiro. É sempre bom a gente pensar no contexto dos nossos alunos, né? Pensando nisso, eu vou trazer para vocês aqui algumas atividades, algumas coisas legais que estão acontecendo lá na escola e coisas que eu estou fazendo, que os alunos estão respondendo bem. Então, essa prática que eu vou falar com vocês agora, ela já foi aplicada e validada. Então, você pode usar ela adaptada à sua escola e à realidade dos seus alunos, que você não vai se arrepender. O primeiro ponto importante que eu queria salientar aqui é para você observar alguns detalhes durante a aula, que você vai ver que você está trabalhando muito mais do que você esperava. Não vai ser apenas uma aula de orçamento pessoal, vai ser uma aula que aborda tanta coisa que você vai observando ali na hora que os alunos estiverem trabalhando em grupo. Então, voltando e falando com calma, a Marília está ansiosa com esse vídeo, a gente está até gravando ele num cenário diferente, porque a gente precisava gravar urgente, postar urgente para poder compartilhar, porque foi uma experiência que realmente deu certo e é muito legal e fácil e prática para você aplicar nas suas aulas. O objetivo da aula era trabalhar orçamento pessoal, esse era o objetivo inicial. Para isso, a gente queria trabalhar o orçamento pessoal, sempre pensando na BNCC. Então, como que eu vou trabalhar as competências da BNCC quando eu estiver tratando de orçamentos pessoais, de orçamento pessoal? E aí a gente fez a seguinte dinâmica que trabalha várias competências que estão lá na BNCC. Então, vale a pena utilizar. Lembrando que a BNCC é uma base comum curricular e ela é uma base nacional. A partir do que está escrito ali, você vai adaptar e vai fazer o que é relevante para a sua região, para a sua comunidade, para a sua escola. E essa atividade que a gente vai apresentar hoje é um exemplo disso, de como a gente adaptou o que está escrito na BNCC para o que a gente acredita que seja melhor para os nossos alunos. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou em equipes, mas com algumas características diferentes. Primeiro, eu disponibilizei para os alunos metade de um papel, aquele papel... Como é que chama aquele papel grande? Aquele que é cinza, que parece cor de terra. Aquele, ó. Papel... Como é que chama, gente? Vou botar isso aqui nos bastidores. Bem, eu disponibilizei aquele papel que eu não lembro o nome, um grandão assim, que é cor de terra, que é normalmente a gente usa em partir, dobrei ele e parti ele no meio. Papel pardo, lembrei. Lembrei, sério. Papel pardo, a Célia lembrou. E disponibilizei metade para cada grupo de alunos, ok? E aí, grupos de 3 a 4, vou falar isso com calma. Mas o que é mais importante? A gente criou na sala de aula, eu cheguei na sala de aula, os alunos estavam sentados, enfileirados, e aí eu coloquei no quadro o seguinte, orçamento pessoal, aí coloquei despesas fixas, e dei 3 exemplos, aluguel, financiamento, umas coisas fixas. Despesas variáveis, eu coloquei celular, pós-pago, né? Luz, água, as coisas que são despesas que vêm todo mês, mas estão sempre variando. Só coloquei esses exemplos assim. Do lado, fui preenchendo com eles o perfil de 6 pessoas que ganham salário mínimo no Brasil. E aí é muito importante você pensar em 6 perfis que fazem sentido no contexto dos alunos e que eles vão conseguir aprender alguma coisa com esses perfis. Então, eu fiz questão de criar, por exemplo, uma menina grávida aos 17 anos, gravidez na adolescência. Como que ela ia manter essa gravidez? O pai não quis assumir e ela tinha que comprar as coisas e tudo mais, ganhando um salário mínimo que ela estava trabalhando no supermercado.
Outro personagem que a gente criou também foi o Axl Rose, que foi um personagem de um ex-viciado, uma pessoa mais velha que está tentando retomar a vida após ter se tratado, saindo de problemas de uso excessivo de drogas, e agora ele está se restituindo na sociedade. Como é que ele faz? Ganhando um salário mínimo para ir conseguindo a confiança dos filhos, para voltar a ver os filhos, dar pensão e trabalhar e conseguir se inserir no mercado de novo depois de ter perdido a confiança de todo mundo. Outro personagem que a gente criou foi de um menino também novo, de 20 anos, que formou no ensino médio e não quis continuar estudando e trabalhava num lugar normal e ganhava salário mínimo também, e a namorada acabou ficando grávida de gêmeos, e eles muito apaixonados, muito companheiros, ela trabalhava também, ela teve que parar de trabalhar porque a gravidez era de risco. E aí ele passou a cuidar de todo o orçamento da família deles. E como é que ele ia fazer isso? Que ele ganhava um salário, ele tinha que pensar estratégias para ganhar mais, então os alunos tinham que desenhar esse orçamento. Outro personagem que a gente criou também foi legal, foi de um transexual. E aí a gente falou dela e os alunos foram dando ideias sobre quanto ganhava, onde trabalhava, algumas coisas assim. Criamos 6 personagens que faziam sentido para os alunos ali estarem se identificando. E aí eu fui um pouco teatral ali, né? De gente falar de quem é o personagem, de fazer eles sentir a dor do personagem e de deixar eles escolherem também alguns personagens. Isso foi legal. Então, o primeiro passo é estabelecer os personagens. Por quê? Depois que eles fossem colocados para trabalhar em grupo, eu sorteei, peguei um papel, cortei 6 papeizinhos e sorteava nas mesas, porque eles não foram criar o orçamento pessoal deles. Eles tinham que pensar o orçamento dessas personagens, dessas pessoas. Só que eu queria a apresentação toda em porcentagem. E aí eu aproveitei e expliquei o conceito de porcentagem. Mas eu não cheguei e falei, gente, hoje a gente vai estudar porcentagem. Eu não fiz isso. Eu falei, ó, eu quero os dados todos em porcentagem. E aí na mesma hora um aluno falou, nossa, mas como é que calcula a porcentagem? Eu falei, calcula sim. Falei, é o método da fração. O que você quer dividido pelo total vezes 100. Eles, beleza, top. E passou. E aí foi o conceito de porcentagem. Todo mundo colocou todos os conceitos usando porcentagem para a gente entender o quanto de gasto por cento que cada coisa, que cada um gasta, né? Com cada coisa. Depois, separados os grupos e sorteados aí os personagens, a gente tem que ir andando pela sala e olhando o que eles estão fazendo e dando palpite, porque são alunos do primeiro ano do ensino médio, então alguns não têm muita vivência com dinheiro, a maioria não tem muita noção de gasto. Então eu deixei o uso do celular livre, eles pesquisavam no celular o tempo todo o preço das coisas e no final eu vou contar a reação deles, que é muito legal, foi muito bom mesmo. E aí você vai passando e vai falando, olha, esse valor não faz sentido, esse valor faz sentido. Nossa, mas como é que ele vai fazer comida sem gás? Na verdade, o gás, quem lembrou, foi um grupo de alunos, que eu tinha esquecido também. Então, eles vão trazendo elementos que tornam ali o processo muito mais legal. Então, é um trabalho em equipe, em grupos de 3 a 4 alunos, que separei, dei o papel para eles apresentarem depois para a turma e também escolhemos os personagens que eles iam desenhar o orçamento, ok? Outra coisa legal que eu coloquei também no orçamento é que eu queria que todos esses personagens, independente do contexto, eles queriam melhorar de vida. Então, como que eles iam investir uma parte do orçamento em estudo, tempo para se dedicar a uma outra habilidade, alguma coisa. Eles tinham que me mostrar alguma coisa que esse cara conseguisse evoluir de vida de alguma forma, não necessariamente financeira, mas de alguma forma. Beleza, e aí vieram depois as apresentações do grupo. Pode dar uns 40 minutos aí, 1 hora para eles discutirem, precisa. Para a apresentação dos grupos, a gente teve a ideia de uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, não é o grupo que vai apresentar o seu personagem. Novamente, a gente numerou os grupos e aí cada grupo vai apresentar o do outro. Então, o grupo 1 apresentou o trabalho do grupo 2, o 2 do grupo 3, o 3 do grupo 4 e assim por diante. Os grupos foram se revezando na apresentação. Por que isso é legal? Primeiro que você causa a interação dos alunos e eles têm mais um feedback sobre o fato de estar faltando alguma coisa ou não no orçamento. Ali, quando eles vão apresentar para o outro grupo, que o outro grupo vai falar do trabalho deles, eles acabam observando, né? Poxa, vocês falaram de gás, eu não falei. Nossa, acho que eu coloquei muito pouco para comida. E talvez eles queiram mudar alguma coisa ali na hora que eles estiverem conversando, porque eles vão estar melhorando o trabalho dos dois. E aí depois cada um vai apresentar o do outro grupo.
E aí a apresentação é muito mais sucinta, porque eles não vão estar falando do que eles fizeram, eles vão estar falando do que o outro fez. Então é bem legal e é bem diferente essa dinâmica de apresentação. Agora umas dicas imprescindíveis, assim, que eu acho que vai fazer a diferença, que pode ser aí a cereja do bolo. Primeiro que você não pode passar esse tipo de tarefa e ficar sentado na sua mesa. Não deixa, faz a chamada na mesa dos grupos. Você, preciso fazer chamada. Vai levando o seu diário e faz a chamada na mesa do grupo. Vai andando nos grupos, porque eles vão te ver andando ali, eles vão ter coragem de perguntar as coisas, eles vão se envolvendo. Os alunos, eles precisam ver que o professor está envolvido na atividade tanto quanto eles, porque e aí eles têm coragem de perguntar. Aquele que está com preguiça, ele acaba se movimentando, porque ele está vendo que está sendo observado. Então é importante que a gente fique andando o tempo todo na sala. Outra coisa legal, se você tiver um espaço aberto na sua escola, também vale a pena levar eles para o pátio e deixar eles trabalharem assim ao ar livre, mais abertamente. Porque hoje, com o uso da máscara, alguns alunos estão usando máscara, outros não, dependendo do estado que você está hoje, é muito difícil eles trabalharem em grupos, se ouvir com outros falando também. Todo mundo fica tentando aumentar o tom de voz para se ouvir e fica difícil. Realmente, por causa da máscara é difícil, não é porque eles são adolescentes, é porque é difícil. Então, se você vai para um espaço aberto, os grupos têm mais espaço e eles conseguem se ouvir com menos problema, que diminui bastante a frustração ali na tentativa de comunicação, vale a pena. E aí depois, para voltar com essa galera, para ficar todo mundo junto, eu uso normalmente um apito. Eu tenho um apito que aí vai chamando o pessoal, eles também não querem ficar ouvindo o apito porque é um barulho chato, então rapidinho eles voltam, fica tudo certo, e você resolve, não precisa ficar gritando, chamando. Ou, se você não quiser usar o apito, eu tenho usado também a prática de assembleia, que eu começo a falar, quem está me ouvindo começa a repetir o que eu estou falando, e aí eles querem repetir também, de repente está todo mundo falando o que eu estou falando, e quando eu termino de falar, está todo mundo parou de falar junto. Então, esse jeito é bem legal. Não sei se vocês já fizeram. Você fala assim, olá pessoal, aí a turma repete, olá pessoal, agora nós vamos fazer, aí a turma repete, agora nós vamos fazer. E aí você fala tudo, tá todo mundo atento, porque todo mundo quer repetir o que você vai falar, e quando acaba, tá todo mundo em silêncio também. Bem, essa foi a prática que a gente teve sobre orçamentos pessoais dentro de matemática financeira. Se você quiser ouvir mais sobre esse tema, comenta aqui. Se você quiser mais ideias para trabalhar outras disciplinas que estão tendo agora por conta da BNCC, outras coisas que você está com dificuldade, não deixe de comentar que a gente grava o vídeo. E comenta também se você gostou desse vídeo. Compartilha ele, dá um like aqui, porque essa prática foi realmente muito gostosa e os alunos gostaram muito. Os comentários durante a aula foram muito legais, ver os alunos tensos, preocupados, assim, gente, mas como é que ele vai fazer? Esse dinheiro não dá. E quando eles descobriram o valor do salário mínimo, eles ficaram chocados. Então, é muito bom você ver eles olhando ali o valor do salário mínimo, quanto custa um carrinho de bebê, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Traz aquilo, a sensibilidade ali do valor do dinheiro, né? Eu acho bem interessante. Eu gostei muito da experiência. Um beijo e até a próxima, pessoal!